aí que eu... Peraí. Bom, eu vou ler, gente, porque eu não estou acostumada a falar em público. Isso é mais aqui, mas enfim. Vamos lá. Haksamei a todos. Hoje celebramos Shavuot. E eu queria começar com uma pequena observação que sempre me toca. Das nossas grandes festas, Shavuot é a única que não tem um símbolo material. Pessah tem matzá, Sukkot tem a sukkah, Rosh Hashanah tem o shofar. Shavuot tem palavras. Tem o ato de aprender. Tem o gesto invisível e poderoso de duas partes que se voltam uma para a outra e dizem sim. E talvez seja exatamente por isso que essa festa nos pareça, à primeira vista, mais discreta. E quando olhamos com cuidado, talvez a mais profunda de todas elas. Eu gostaria de partir de um trecho curto, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Momentos antes da revelação no Sinai, Deus fala a Moshe e diz assim: E agora, se de fato escutardes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim singular entre todos os povos, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. À primeira vista, soa solene, até talvez intimidador, reino de sacerdotes, nação santa. Mas eu queria abrir um pouco esse versículo, porque ele esconde em palavras pequenas uma das ideias mais bonitas que o judaísmo já ofereceu ao mundo, a ideia que o sagrado nasce de um encontro e não de uma imposição. Reparem, por exemplo, na primeira palavra que organiza tudo, se escutardes. No momento mais solene de nossa história, no exato instante em que se prepara a revelação, Deus escolhe não falar em tom de decreto, escolhe falar em tom de convite. E essa escolha é tão delicada que Maimônides, séculos depois, faria dela um dos pilares do seu pensamento. Sem liberdade humana, dizia ele, toda a Torá perderia o sentido. Mandamento sem liberdade é coerção. Coerção não gera vínculo, gera medo. A palavra hebraica para aliança, brit, pressupõe duas partes que escolhem se voltar uma para a outra. E o si do versículo é justamente o espaço onde essa escolha respira. É bonito perceber isso, porque normalmente imaginamos a relação entre o divino e o humano como uma relação de cima para baixo, em que um decide e o outro obedece. O Sinai propõe algo diferente. Propõe uma reciprocidade. Deus se interessa pelo humano e oferece. O humano se interessa pelo divino e responde. Nada acontece sem essa correspondência. E talvez esteja aqui, nesse pequeno si, o coração do humanismo judaico, a convicção de que somos parceiros e não súditos. E logo em seguida vem outra palavra que vale a pena escutar. Escutar. In shamoa tishmeu, numa tradição mais livre do hebraico, se realmente escutardes. Antes de qualquer mandamento específico, antes de saber o que será pedido, somos convidados simplesmente a uma postura, ouvir. Emanuel Levinas dedicou boa parte de sua obra a essa pequena palavra. Para Levinas, o judaísmo é, antes de tudo, uma ética do acolhimento do outro. E esse acolhimento começa pelo ouvido, não pelos olhos. Ver, dizia ele, tem sempre algo de apropriação. Classificamos, julgamos, dominamos com o olhar. Ouvir é deixar o outro existir do jeito dele, sem reduzi-lo ao que já achamos saber. Não é casual, lembrava Levinas, que a oração mais central do judaísmo começa com o Shema, escute. Antes de afirmar qualquer coisa, somos convidados a calar e a ouvir. E quando o versículo de Êxodo coloca o escutar antes mesmo de qualquer mandamento, ele está nos dizendo com muita suavidade que a vida espiritual madura começa por aí, por silenciar um pouco a nossa pressa de opinar diante do texto, diante do outro e diante da própria vida. Esse é, em si, um gesto profundamente humanista, porque escutar de verdade é reconhecer que o outro tem algo a dizer
e que eu ainda não sei. E é o oposto da arrogância, é o início da convivência. E daí o versículo nos oferece sua palavra mais delicada de todas, segular. Normalmente traduzem por tesouro ou propriedade preciosa, mas segular tem o sentido mais íntimo. É aquilo que alguém guarda não pelo valor de mercado, mas pelo valor afetivo. É o que se protege porque se ama e não porque se possui. E aqui é fundamental fazermos uma pausa. Ser segular, no pensamento bíblico, nunca foi sobre ser melhor, sempre foi sobre estar comprometido com uma tarefa. O rabino Joseph Soloveitchik fez uma distinção lindíssima sobre isso. Ele falava em pacto do destino, aquele que nos une pelo sofrimento histórico compartilhado, e pacto de missão, aquele que nos convoca a uma responsabilidade ativa no mundo. Shavuot é, por excelência, a festa do segundo pacto, é a festa da missão, não do privilégio. Por isso, o versículo continua dizendo que seremos um reino de sacerdotes. E sacerdote, na língua bíblica, é sempre alguém que faz mediação, alguém que está em favor dos outros, nunca contra eles. A eleição de que fala o Sinai é, portanto, uma eleição que pesa, que responsabiliza, que abre para o mundo, não uma eleição que separa ou eleva. Levinas dizia, com aquela precisão que era dele, que ser eleito significa simplesmente que ninguém pode responder por mim no meu lugar. É uma vocação, não um título. E é aqui que tudo começa a se conectar de um modo que, para mim, é a maior beleza de Shavuot. Porque o que se forma no Sinai, no fundo, não é apenas uma religião, é uma comunidade ética. Um grupo de ex-escravos, recém-saídos do Egito, recebe ali algo muito maior do que liberdade, recebe a possibilidade de ser responsável. E essa é, talvez, a transformação humana mais radical que se pode imaginar. Passar da condição de quem é coagido para a condição de quem escolhe livremente assumir compromissos. Liberdade e obrigação, que pareciam opostas, descobrem no Sinai que precisam uma da outra para existir. O rabino David Hartman dizia uma frase que sempre me acompanha: Sinai não é o momento em que Deus impõe uma lei a um povo passivo, é o momento em que Deus convida um povo a se constituir como sujeito moral. Pensem na delicadeza disso. A aliança é a estrutura que permite a maturidade religiosa, uma fé que não foge da responsabilidade nem se refugia em respostas prontas. Soloveitchik complementava, lembrando que o Sinai sintetiza 3 coisas que não podem ser separadas: a responsabilidade que temos uns pelos outros, a dignidade de cada pessoa enquanto interlocutor digno do divino e a construção ética da vida em comum, porque a Torá não é só para a sinagoga e para o sagrado, é para a casa, para o trabalho, para o tribunal, para a rua, é para a vida inteira. Então fica mais claro porque Shavuot, justamente Shavuot, escolheu o estudo como gesto central, porque o estudo é o lugar onde essa aliança continua acontecendo. Maimônides, no Guia dos Perplexos, dizia que o conhecimento e o esforço sincero de compreender é a forma mais elevada de aproximação a Deus. Não os rituais externos, mas o trabalho silencioso do intelecto e do coração, diante do texto e do mundo. Estudar para ele é orar de outro modo. E Soloveitchik vai ainda mais longe. Quando o estudioso pergunta, hesita, debate consigo mesmo, ele está fazendo o ato mais profundamente religioso disponível ao ser humano. Trazer ordem inteligível ao mundo, em parceria com o Criador. Cada pergunta honesta é, nesse sentido, uma continuação do Sinai. E talvez seja por isso que a própria Bíblia se relê a si mesma. Os livros bíblicos conversam entre si, em camadas sucessivas. Uns retomam, reinterpretam, atualizam os outros. Não porque o texto original fosse insuficiente, mas porque o texto sagrado foi feito desde sempre para ser relido por cada geração a partir do seu próprio tempo. Isto é libertador. Significa que estudar a Torá não é repetir mecanicamente uma fórmula antiga. É participar de uma conversa que já começou há milênios e continua neste exato momento aberta. E aqui chega a mensagem que queria deixar com vocês. Vivemos num tempo em que muitas certezas estão se desfazendo e isso costuma assustar. Mas o judaísmo tem uma resposta serena, paciente, profundamente otimista para esse momento,
O nosso chão não está nas certezas. O nosso chão está na aliança. Ela está disposta a continuar escutando, continuar estudando, continuar respondendo sim ao ser que nos foi oferecido. Maimônides intitulou sua obra mais importante Guia dos Perplexos e não Guia dos Certos. Soloveitch, num dos textos mais comoventes, A Solidão do Homem de Fé, mostra que a pessoa religiosa autêntica convive justamente com a inquietação. A fé madura não é a ausência de perguntas, é a fidelidade à pergunta. E é por isso que nada se realiza nem perdura sem aliança, sem reciprocidade, sem escuta, sem responsabilidade pelo outro. Nem o casamento, nem a amizade, nem a comunidade, nem o povo, nem a relação com o sagrado. O Sinai nos ensina algo simples e difícil. O que de fato sustenta uma vida é o vínculo que escolhemos carregar. E que esse vínculo, quando é verdadeiro, transforma quem dele participa, transforma escravos em sujeitos morais, transforma indivíduos em comunidade, transforma a fé em ética. Então, nesse Shavuot, meu convite é simples. Escolha um texto. Pode ser um versículo, uma página de um pensador, um trecho que sempre quiseram revisitar. E escutem. Escutem com aquela escuta de que falava Levinas, a escuta que não tem pressa, que respeita, que está aberta a ser transformada. Porque, como diz o versículo, se escutardes, o ser continua aberto para cada um de nós, para esta geração e para a próxima. Que tenhamos um Shavuot de aprendizado, de escuta, de aliança e de reverência por essa tradição que há 3.000 anos continua nos convidando, sem nos impor, a sermos segular uns aos outros. Hag Sameach. Maravilhoso mesmo.